teste de impacto é o mais antigo entre os ensaios mecânicos. Sua principal origem se deve aos navios usados na Segunda Guerra Mundial, que apresentavam rachaduras catastróficas, tanto em alto mar quanto nos cais. Devido a esses danos, muitas pesquisas em torno de métodos que fossem capazes de medir as condições adequadas para o funcionamento dos materiais foram desenvolvidas. Esses eventos ocorrem mais intensamente nos meses de inverno, mostrando que o aço doce utilizado nas estruturas tornava-se frágil em condições especiais. A possibilidade de falha nas soldas foi aventada também como causa possível dos colapsos. Além do caso dos navios, falhas por fratura frágil podem também ocorrer em reservatórios pressurizados, pontes e dutos. A fratura frágil é aquela em que não existe a deformação plástica e ocorre a partir da formação e propagação de uma trinca. Características: um ensaio de impacto consiste em submeter um corpo de prova entalhado, padronizado, a uma flexão provocada por impacto por um martelo pendular. Esse tipo de ensaio permite determinar a energia utilizada na deformação e ruptura do corpo de prova, que é a medida de diferença entre a altura inicial do pêndulo e a altura máxima atingida após a ruptura do corpo de prova. Quanto menor a energia absorvida, mais frágil será o comportamento do material naquela solicitação dinâmica. Aplicação: o ensaio de impacto é largamente utilizado na avaliação do comportamento frágil dos materiais. Porém, a significação e a interpretação são limitadas. Por essa razão, o ensaio deve se restringir à comparação dos materiais ensaiados nas mesmas condições. Os componentes das tensões triaxiais presentes no corpo de prova durante o ensaio não podem ser medidos satisfatoriamente, porque dependem de diversos fatores. Dessa maneira, não é possível relacionar a energia absorvida pelo corpo de prova com o comportamento do metal a um choque qualquer. Isso somente aconteceria se a peça inteira fosse ensaiada nas condições de trabalho. Corpo de prova. O corpo de prova é entalhado para permitir a localização da fratura e produzir um estado triaxial de tensões. Os corpos de prova geralmente utilizados para a realização de ensaio de impacto são o corpo de prova Sharp e o corpo de prova ISOD, ambos especificados nas normas ASTM E23. Corpo de prova Sharp. Os corpos de prova Sharp são classificados em tipo A, B e C, com secção quadrada de 10 mm, comprimento de 55 mm e entalhes no centro do corpo de prova. O tipo A tem um entalhe na forma de V, o tipo B, forma de buraco de fechamento, e tipo C, na forma de U. Os corpos de prova Sharp são simplesmente apoiados de maneira centralizada. A distância entre apoios é de 40 mm. Corpo de prova ISOD. O corpo de prova ISOD tem secção quadrada de 10 mm, o comprimento de 185 mm e entalhe a uma distância de 28 mm de uma das extremidades, em forma de V. É engastado na sua parte maior, e o entalhe fica próximo ao ponto de engaste. Corpos de prova reduzidos. No caso de materiais cujas dimensões não permitem a confecção de corpos de prova normais, é possível retirar os corpos de prova reduzidos que constam do método E23 da ASTM. Preparação para o ensaio. Alguns cuidados devem ser tomados quando há a execução do ensaio de impacto. Por exemplo, antes do início do ensaio, a máquina deve ser verificada por meio de uma oscilação livre do pêndulo, de modo que o pêndulo liberado em queda livre indique uma energia nula no mostrador da máquina. Se após esse procedimento, o mostrador registrar algum valor de energia, esse valor deve ser subtraído do resultado obtido durante o ensaio do corpo de prova. A aferição da máquina é feita segundo os requisitos completos, apresentados pela norma E23. Temperatura. Os ensaios de impacto são normalmente especificados para baixas temperaturas, porém podem ser realizados também sob temperaturas ambientes.
ou até sob temperaturas superiores à do ambiente. Influência da temperatura. Existe uma faixa de temperatura denominada de transição, em que a energia absorvida cai apreciavelmente, em especial nos metais de sistema cúbico de corpo centrado, como por exemplo os aços ferríticos. Acima dessa temperatura de transição, os corpos de prova rompem por um mecanismo de cisalhamento, requerendo a absorção de maior quantidade de energia, ao passo que, abaixo dessa temperatura, o mecanismo de rompimento frágil é de clivagem, onde a absorção de energia é muito menor. Equipamento. O equipamento de ensaio é basicamente constituído de um pêndulo que é solto em queda livre de uma altura fixada, um local de apoio de corpo de prova e um sistema de medição, constituído de um mostrador com escala graduada. Este mostrador permite determinar a energia absorvida para romper o corpo de prova, por meio da diferença entre a altura inicial e a altura final atingida pelo pêndulo. A energia absorvida pelo corpo de prova pode ser expressa em quilograma-força por metro, libra por pé ou joule. Calibração. As máquinas em uso constante devem ser calibradas em períodos de 12 meses, ou em qualquer período quando houver dúvidas de quando os resultados obtidos nos ensaios realizados. Avaliação dos resultados. A avaliação dos resultados do ensaio deve estar de acordo com a norma de especificação de ensaio, na qual são definidos os valores mínimos aceitáveis para considerar os ensaios como aprovados. De um modo geral, a avaliação do ensaio é feita através do valor de energia absorvida nos corpos de prova ensaiados, que é lida no mostrador da máquina, do percentual de cisalhamento, que é a função da área da porção da fratura em aspecto brilhante, da expansão lateral, que é o acréscimo da face oposta ao entalhe, na direção do próprio entalhe, após a ruptura do corpo de prova.